Salve Racers, sejam bem-vindos ao Box 29. Hoje eu tô aqui de Petronas, Ayrton Senna. Para você que é um iniciante no automobilismo, que é um iniciante para assistir as corridas, seja de Fórmula 1, de MotoGP, eu vou te contar agora quais são as corridas, quais são os GPs que você não pode deixar de assistir, de acompanhar, seja pela TV, seja em loco. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar um pouco da história do automobilismo aqui no Box 29. Racers, antes de nós começarmos esse manual do iniciante no automobilismo, já se inscreve no nosso canal, é só isso que eu peço para vocês, dá essa força aí para a gente ter uma comunidade de racers cada vez maior, seja no TikTok, no Instagram, no YouTube, onde for, seja um racer, seja um inscrito aqui no nosso canal, tá certo? Bom, eu separei algumas corridas aqui e algumas datas bem importantes para te mostrar, já que você quer partir de um ambiente, digamos assim, além da Fórmula 1, quais são os GPs das corridas que você não pode deixar de assistir, seja em loco, seja pela televisão. Vamos lá então, vamos começar com a Stock Car aqui no Brasil. A Stock Car em alguns anos tem deixado de correr em Tarumã, que é o berço da Stock Car, a categoria nacional dos carros brasileiros. A Stock Car, eu tenho aqui na minha colinha, começou em 22 de abril de 1979 em Tarumã, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então essa é uma das corridas aqui no Brasil que você não pode deixar de assistir. A corrida do Velopark tem substituído o Tarumã, o circuito de Tarumã, que já está um pouquinho defasado, mas é um dos templos aqui do automobilismo brasileiro. Então, se não tem Tarumã, você pode assistir Interlagos ou Velopark, que são as principais corridas, já que nós não temos mais a corrida do milhão, que acontecia em Goiânia e também em Interlagos pela Stock Car. Então, Tarumã, se você não consegue assistir todas as corridas da Stock Car, assista Tarumã ou Interlagos, que você vai estar aí assistindo uma das principais corridas do automobilismo do calendário nacional. Bom, vamos agora para os internacionais. Vamos começar com as 12 horas de Sebring, lá nos Estados Unidos. Sebring faz parte do calendário da INSA, que é os carros de protótipos ou os GTs, que correm lá no Campeonato Nacional Americano, que ele se tornou um campeonato focado em circuitos americanos, mas que correm marcas do mundo inteiro, pilotos do mundo inteiro. É quase que um campeonato mundial local nos Estados Unidos. Bom, o INSA também é conhecido como Sports Car, né? E tem as 12 horas de Sebring. A primeira corrida, eu vou pegar aqui na minha colinha, aconteceu em 1952. A Porsche é a maior vitoriosa, a maior vencedora, digamos assim, do circuito. São 19 vitórias. E a pista tem 6 km de extensão. Geralmente, as 12 horas de Sebring acontecem em março, na metade do mês. Então você já fica ligadinho aí se você quer ir para Sebring ou assistir pela televisão, né? Você tem que marcar na sua agenda que acontece mais ou menos na metade de março. A mais famosa não é Sebring, mas é a segunda mais famosa. A mais famosa são as 24 horas de Daytona, também pelo campeonato do INSA, pelo Sports Car. O INSA, ele acontece desde 1962. A Porsche também é a maior equipe vencedora desse circuito, com 20 vitórias. O circuito tem um pouco mais de 5 km e 700 metros e geralmente acontece em final de janeiro por causa do Super Bowl. Ele foi um pouco mais antecipado, então final de janeiro, geralmente no último final de semana de janeiro, acontece às 24 horas de Daytona, abrindo o calendário automobilístico internacional, digamos assim. Bom, já falamos de Tarumã, já falamos de Interlagos, já falamos das 12 horas de Sebring, das 24 horas de Daytona. Agora nós temos a mais famosa de todas, as 24 horas de Le Mans. As 24 horas de Le Mans acontecem desde 1923, lá na França. Tem mais de 13 quilômetros a extensão da pista
Geralmente acontece em junho, um pouquinho depois de Mônaco e de Indianápolis. Então em junho, se você pretende aí acompanhar, já programa no calendário. Geralmente é no começo, no segundo final de semana de junho. A Porsche também é a maior vencedora do autódromo lá das 24 horas de Le Mans, com 19 vitórias. Assim como em Sebring e Daytona, a Porsche também tem esse recorde, detém aí a maior quantidade de vitórias por uma equipe, por uma montadora. A Ferrari, a termo de curiosidade, tem 11 vitórias, sendo que as duas últimas quem levou foi a Ferrari. 2023 e 2024 foi a Ferrari que levou lá com o seu novo Hypercar. Já chegando, como diz o outro. Mas esse ano a Porsche, que já levou Sebring e já levou Daytona, tem tudo para ganhar as 24 horas de Le Mans. É uma das corridas que eu estou mais ansioso para assistir, e se ganhar, o nosso Felipe Nasser, o brasileiro, vai se tornar o primeiro piloto brasileiro e mundial a ganhar as 3 principais corridas de endurance do mundo. O Ken Miles, lá do filme Ford vs Ferrari, poderia ser esse piloto, né? Mas ele não foi, por questões políticas. Ele chegou em segundo, acabou perdendo o título, não se tornou o piloto. E nunca teve um piloto que ganhou Daytona, Sebring e Le Mans, que são as principais provas do Endurance Mundial. Depois de Le Mans, temos as 500 milhas de Indianápolis, a Indy 500. A Indy 500 é a mais antiga de todas. Ela acontece desde 1911, lá em Indianápolis. Hélio Castro Neves, o nosso brasileiro, tem 4 vitórias e é um dos pilotos que mais venceu em Indy 500. A Penske é a equipe que mais tem vitórias na Indy 500, com 18 vitórias. O Brasil é o país que mais vezes venceu a Indianápolis 500, seja com Hélio Castro Neves, com Fittipaldi, com Gil de Ferran e com o Tony Kanaan, né? São 8 vitórias ao todo. É, depois dos Estados Unidos, obviamente, o país que mais tem vitórias na categoria. E vou te dizer assim, ó, que continue assim, porque nós estamos longe dos terceiros e quarto, que é a Grã-Bretanha, com 4 vitórias. Os Estados Unidos é quase que impossível, né? Porque é uma categoria local, americana, com muitos pilotos. Tem mais de 70 vitórias, e o Brasil aí com as suas 8 vitórias é o segundo país fora dos Estados Unidos, é o primeiro com mais vitórias na Indy 500. É um recorde, mostrando aí o nosso DNA para corridas, para o automobilismo internacional. Se você quer acompanhar a Indy 500, geralmente ela acontece ao mesmo final de semana de uma outra super corrida da categoria, que é Mônaco. Então, Mônaco acontece de manhã, a Indy 500 à tarde. Geralmente começa às 1 da tarde, vai até às 4, 5 horas da tarde, dependendo aí dos acontecimentos. Geralmente é nos últimos finais de semana, no último final de semana de maio, lá pelo dia 25, 26 de maio, que acontece a Indy 500 lá nos Estados Unidos. Pegando o gancho já, vamos falar de Mônaco. Mônaco acontece no mesmo final de semana que a Indy 500, pelo fuso horário, por questões geográficas. Mônaco acontece de manhã aqui no Brasil e a Indy 500 à tarde. As duas corridas acontecem nas suas localidades à tarde, mas devido ao nosso fuso horário aqui dá para acompanhar muito bem uma de manhã e já pegar o gancho para acompanhar a outra, para assistir a outra já de praxe. Eu já faço isso há alguns anos e é bem bacana, é bem interessante. Mônaco acontece desde 1929, são um pouco mais de 3 km, 3,5 km de extensão a pista. Acontece em junho, então, como eu falei, né? Ayrton Senna é o piloto que mais tem vitórias lá em Mônaco, são 6 vitórias, e a McLaren é a equipe que mais tem vitórias, são 15 vitórias no total. Bom, eu espero que esse guia tenha, né, tentei trazer aí para vocês o guia do automobilismo, uma categoria que faz parte da velocidade, mas é de 2 rodas, é a MotoGP. A MotoGP, um dos principais circuitos, o principal templo da MotoGP é Jerez de la Frontera, na Catalunha, na Espanha.
Por quê? Porque a MotoGP, a categoria, tem uma tradição de ter muitos pilotos espanhóis, né? A gente tem aí Marc Marques, Alex Marques, já teve muitos outros. E, claro, um dos maiores vencedores, campeões mundiais, o Nieto teve mais de 10 títulos mundiais na MotoGP, ainda não tinha esse nome, mas títulos mundiais de duas rodas, digamos assim, né? Então a Espanha tem muita tradição. O Jorge Martín do ano passado foi campeão da MotoGP, piloto espanhol também. Geralmente, então, é um templo onde tem muitos pilotos espanhóis, tem tradição muito forte a Espanha na MotoGP. Bom, dentro do nosso manual, agora eu quero trazer para vocês que estão começando aqui no automobilismo, qual é a diferença da INSA para o WEC. A INSA é um campeonato nacional, digamos assim, onde todas as marcas praticamente correm o campeonato e são circuitos americanos. O WEC, já por outro lado, é o campeonato internacional, é o World Endurance Championship, né, o campeonato mundial de endurance, que tem quase que as mesmas categorias que a INSA tem, né? Eles compartilham muitos regulamentos parecidos, é proposital para que as equipes e as montadoras possam correr, né, as suas diferentes, digamos assim, etapas. Muitos que correm a INSA vão correr Le Mans, como é o caso da Porsche, né, com o desenvolvimento da Penske, então eles compartilham um regulamento muito semelhante. Algumas nomenclaturas mudam, vou trazer para vocês aqui. A INSA, o que significa INSA? INSA é o International Motorsports, né? Então é a sigla de IMSA, e o WEC é o World Endurance Championship, o campeonato mundial de endurance. Diferentemente da INSA, a WEC corre em vários continentes, é uma corrida por continente, basicamente, digamos assim, né? E é na WEC que nós temos as 24 horas de Le Mans. Aqui no Brasil nós temos as 6 horas de São Paulo, é a única corrida no continente sul-americano. Bom, depois nós temos algumas siglas que são bem complicadinhas, mas até a gente pegar o jeito para entender. Nós temos a LMP2, que significa L de Le, M de Mans e o P de protótipo. Então nós temos aí o Le Mans protótipo número 2. Depois nós temos a GTP, Gran Turismo protótipo na INSA, que na verdade são os Hypercars, é o mesmo carro, muda uma questão de peso, uma questão de balanço de um campeonato para o outro, do INSA para o WEC, mas é o mesmo carro, muda só a nomenclatura, o nome dessa nomenclatura. Na WEC nós temos duas categorias, nós temos os Hypercars e nós temos os LMGT3, que são os Porsches, que são os Camaros, as Ferraris, as Aston Martins, e os Hypercars nós temos também a Aston Martin, nós temos as Porsches, né, temos a Toyota, então são esses carros um pouco mais diferentões, são muito parecidos com esses carros aqui, ó. Esses são os protótipos. E na WEC nós temos 8 corridas no campeonato, sendo que são 8 equipes nos Hypercars e 18 equipes nos GTs. No INSA nós temos 4 categorias, nós temos os GTPs, que são os protótipos, os Hypercars, depois nós temos os LMP2, os Le Mans, que são protótipos um pouco menores, digamos assim, um pouco mais bicudinhos, né? Os GTP são maiores e os LMP2 são protótipos um pouco menores. Nós temos os GTD, que são o Gran Turismo D de Daytona, e os GTD Pro, que aí corre Porsche, corre Camaro, corre os Corvettes, as Lamborghinis. Importante, a Lamborghini esse ano saiu do WEC e ficou apenas no INSA. E para fechar, no INSA são 11 corridas dentro dos Estados Unidos e mais de 43 equipes entre essas 4 categorias que eu falei aqui para vocês. Então, trazendo aí o manual do iniciante no automobilismo, é basicamente isso que a gente precisa saber aí com as principais corridas, os principais campeonatos e a diferença entre o WEC, que a gente chama aqui o WEC, e o INSA, tá certo?
Racer, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, um conteúdo um pouco mais profundo, mas é um manual que eu senti necessidade de criar para vocês aí, que muita gente pergunta nas redes sociais qual é a diferença do INSA, qual é a diferença do EC, por onde eu começo, qual equipe eu devo torcer. Então a gente está fazendo esse manual do iniciante, tá certo? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, comentem aqui quais são as dúvidas de vocês, que a gente pode fazer aí uma parte 2 desse manual do iniciante. Se inscreve no nosso canal, é só isso que eu peço, tá certo? Vou ficando por aqui e até a próxima!